Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santidade não é fuga do mundo, mas é transformação deste mundo, a partir da minha fé. Acabamos de proclamar, na presença de Jesus sacramentado, o nosso credo. Nós cremos num Deus que não está morto, num Deus que não faz nada, num Deus passivo. Nós cremos num Deus que morreu, mas que venceu a morte para nos devolver aquilo que sempre foi do desejo de Deus, a vida. Ser santo significa, portanto, crer num nome e num rosto. Jesus Cristo, o Santo de Deus, que conforme Gabriel, o arcanjo, ao anunciar sua encarnação no seio da Virgem Maria, disse para Nossa Senhora: de ti nascerá o Santo, e ele vai governar o mundo com o cetro de ferro. E nós vamos ver lá no livro do Apocalipse, como hoje nós vamos ouvir na leitura da Santa Missa, seremos o grupo daqueles 144 mil que vestidos de branco, porque foram passados pelo sangue do Cordeiro e, portanto, foram alvejados, foram limpos de todo o pecado. Carregam na mão a palma, significando, passaram pelo martírio, mas estão e conseguiram e conquistaram a glória de Deus. Portanto, nós vamos refletir 3 coisas básicas nesse momento. A primeira delas é exatamente a proposta que Deus nos faz, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vamos resgatar esse DNA de sermos filhos e filhas de Deus e, portanto, vivermos o senhorio de Jesus em nossa vida. Para tanto, eu queria aproveitar esse momento para ler para vocês um convite que nos faz o Papa Francisco nesse documento. O primeiro documento dele, uma exortação apostólica, em que, nessa exortação chamada Alegria do Evangelho, ele nos chama, ele nos convoca a vivermos e também a proclamarmos o seu Evangelho. E ele começa esta exortação de uma maneira muito simples, muito serena, mas também nos devolvendo a graça de um Deus que nos quer acolher novamente através do poder do seu Filho Jesus Cristo, pelo martírio que ele viveu, pela situação em que ele passou, como o profeta Isaías, praticamente 700 anos antes da encarnação de Jesus Cristo, lá no capítulo 52 e 53 do seu livro, profeta Isaías, ele já profetizava todo o martírio de Jesus em prol da nossa salvação. E o Papa nos coloca na situação real do mundo hoje. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse momento para compreender o convite de Deus ao qual nos chama a vivermos a santidade. Resgatar o nosso DNA significa voltarmos para Deus e, pelo Evangelho, pela vivência do Evangelho, pela vivência de Jesus, que nos resgatou, possamos ser testemunha em resgate deste mundo. Ele inicia esse documento dizendo assim: o grande risco do mundo atual, com a sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada, quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros.
já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco certo e permanente, que correm também os crentes, nós que acreditamos em Jesus. Muitos caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. Esta não é a escolha de uma vida digna e plena. Este não é o desígnio que Deus tem para nós. Esta não é a vida no Espírito que jorra do coração de Cristo ressuscitado. Preparando essa reflexão, meditando essas palavras iniciais desse documento, a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, no latim, eu pude refletir a respeito da minha própria vida em relação à minha relação com Deus, a minha comunhão com o Senhor. Quantas vezes nós nos deixamos envolver para esse mundo consumista, individualista? Quantas vezes, numa atitude comodista, nós permitimos que Jesus seja esquecido, a começar da nossa própria vida, na nossa casa? Quantas vezes perdemos a alegria? Quantas vezes o nosso coração se ressente através das mágoas, das decepções, das perdas? E vivemos, portanto, numa situação de que parece que não temos realmente esse DNA de Deus. A impressão que temos, ou aquilo que testemunhamos que nós não somos saídos de Deus, nós não somos filhos de Deus. E muitas vezes até, no nosso dia a dia, nós chegamos ao extremo de dizer, muitas vezes, parece que Deus esqueceu-se de mim. É preciso que resgatemos a nossa filiação divina. Somos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho primogênito, o único Filho de Deus. Mas em Jesus, por Jesus e com Jesus, somos filhos de Deus. Diga, portanto, quem está ao teu lado, você é filho de Deus. E para você redescobrir a sua filiação em Deus, eu preciso, portanto, levá-la, como eu fiz isto nessa semana em preparação, rezando para esse momento. Eu várias vezes me perguntei, qual é o desígnio de Deus a respeito da minha vida? Qual é o desígnio de Deus para você, meu irmão, minha irmã? O desígnio de Deus para nós está na palavra dele mesmo. Eu vou levá-los a refletir duas passagens da Bíblia. A primeira no Antigo Testamento, a segunda no Novo Testamento, para vocês entenderem que a palavra de Deus é uma só. Do Antigo Testamento, na formação de um povo, de uma raça, de um sacerdócio, que foi separado, que foi escolhido por Deus. Nós, o povo de Israel, o povo de Deus, Deus vai dizer a Moisés, diga para esse povo, o desejo que eu tenho, de que eles sejam santos, como eu sou santo. E depois nós vamos ver na palavra do primeiro Papa, aquele que substituiu Jesus, por ordem de Jesus, Pedro dizendo para nós a mesma coisa. E não, portanto, nesta manhã, nós vamos pensar em vivermos esse resgate. Qual é o desígnio de Deus para cada um de nós? Que sejamos santos. Portanto, meu irmão e minha irmã, ouça a palavra de Deus. Livro do Pentateuco, Levítico, um dos 5 livros do início da Bíblia, do Gênesis, não é? Até o livro dos Números, Deuteronômio, o Êxodo. São livros, os primeiros 5 livros, que compõem a história da formação de um povo,
de um povo que foi pensado por Deus, desejado por Deus, o povo de Israel. Nós somos esse povo, porque somos a posteridade de Abraão. Deus vai falar assim: o Senhor falou a Moisés, fala a toda a comunidade dos israelitas, e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vamos repetir essa palavra. Fala a toda a comunidade dos israelitas, e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E aí você poderia ficar assim, um tanto quanto pensativo ou pensativa. Como ser santo? Como me aproximar de Deus? Deus é santo, mas se eu sou saído de Deus, e Deus desde toda a eternidade, como diz São Paulo na carta aos Efésios, lá no primeiro capítulo, antes que o mundo fosse fundado, antes que Deus criasse o mundo, nós todos, indistintamente, já estávamos criados, já éramos desejados, já existíamos no coração de Deus. Que bela descoberta é esta que Paulo nos revela pelo mistério da fé. Sou filho de Deus antes da criação do mundo. Olha que coisa maravilhosa, hoje você redescobre na sua vida ao resgatar o DNA de Deus na sua pessoa, na sua vida. Sou filho de Deus, diga isso, sou filho de Deus. Antes que o mundo fosse fundado, antes que meus pais me concebessem, eu já sou filho de Deus, eu já era filho de Deus. E nós vamos ver nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, algo extraordinário. Antes da criação do mundo, Deus já me destinava a ser santo. Então, não fique agora aí, se batendo, se confrontando, quando você olha para o seu coração, para a sua história, e diz: como eu ser santo? Já fiz tantas coisas que já me tiraram a minha originalidade, que já me descaracterizaram de me parecer com Deus. Quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Eu sou imagem, eu sou semelhança de Deus, porque eu tenho uma capacidade que outro ser nenhum da terra tem, que é o amor. Ser santo significa viver, experienciar plenamente o amor. Isso é ser santo. Significa, portanto, que o DNA de Deus em nós chama-se amor. Amor. Portanto, a espiritualidade cristã, a vivência na condição da nossa salvação, o caminho da santidade, só pode ser feito através do amor. Portanto, eu quero pedir para você nesse momento, meu irmão e minha irmã, que me ajude, que se ajude, que nos ajudemos mutuamente a olhar neste momento para o nosso coração. É preciso neste momento que nós nos aproximemos do Senhor, que tem um rosto e que nos mostra o caminho, para que acolhamos aquilo que o Senhor já realizou pelas suas dores, pelas suas chagas, pela sua morte, mas sobretudo pela sua ressurreição. O perdão e a nossa cura. Serei santo, você será santo, seremos santos, à medida que, portanto, permitimos que Deus, Ele nos cure e Ele nos devolva a nossa originalidade. E a nossa originalidade que nos faz sermos parecidos com Deus, na sua imagem, na sua semelhança, é resgatarmos também em nós a vivência do amor. Quantos de nós
não nos perdoamos. Quantos de nós temos, não é, uma série de amarras? Quantos de nós estamos presos no nosso passado? Quantos de nós temos até muitas vezes vergonha de olhar para o nosso passado? Mas Deus hoje deseja que nós façamos a experiência do seu amor. Portanto, a primeira palavra, o primeiro texto que o Senhor nos coloca é: ser santo como Ele é. Ele, o Senhor, é santo. E lá no Novo Testamento, você que está com a Bíblia, você pode ver lá no final da Bíblia, primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, nos versículos 13 a 16, São Pedro, o primeiro Papa, aquele que ficou no lugar de Jesus com o cajado da igreja, ele vai dizer assim para nós: por isso, aprontai a vossa mente. Olha o que Pedro está dizendo para nós hoje, para que nós aprontemos a nossa mente. O que quer dizer aprontar a mente? Abrir a mente. Sede sóbrios, equilibrados, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus. O convite que Pedro nos faz hoje é exatamente que nós abramos a nossa mente e que nós não fiquemos olhando para aquilo que fizemos de ruim, de errado, porque é preciso que nós abramos a nossa mente e o nosso coração para permitirmos que a graça de Deus em Jesus Cristo aconteça na nossa vida, porque Deus em Jesus derrama seu sangue para a nossa santificação. E ele continua: de que maneira eu vou abrir a minha mente? Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Já passou, não fique moldando a sua vida, não fique em cima, sapateando naquilo que você fazia de antigamente, de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes de ficar fazendo isso, como santo é aquele que vos chamou, tornai-vos santo, também vós, em todo o vosso proceder. Eu conheci uma pessoa na minha cidade, eu sou de Lorena, e essa pessoa tinha uma fama terrível em Lorena. Essa pessoa era traficante, essa pessoa era dono de um bordel, e essa pessoa eu a conheci num momento desesperador da sua vida. E eu estou testemunhando esta ação de Deus na vida dessa pessoa a partir da palavra de Pedro. Pedro nos convida a abrirmos a nossa mente, abrirmos o nosso coração. Isso está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13 e 16, você que está com a Bíblia aí. Essa pessoa, portanto, tinha um currículo terrível na minha cidade. E eu a conheci no momento em que esta pessoa vivia no estado terminal com um câncer no intestino. E eu me lembro que a cunhada desta pessoa me procurou e disse assim: Júlio, eu sei que você ora pelas pessoas, eu sei que você é ministro da Eucaristia. O meu cunhado, ele está nessa situação, em estado terminal. O padre já foi lá, em casa, ele já confessou, só que ele está extremamente desesperado por tudo aquilo que ele fez. Ele está vivendo um sentimento de culpa sem precedentes, ele só chora, ele realmente está perdendo o sentido da vida, mesmo sabendo que estava exatamente no finzinho da vida. E um dia eu fui lá na casa dele, dessa pessoa, é um homem, e eu me lembro que quando
eu apertei a campainha da casa desse homem, a mãe dele me recebeu, e a primeira coisa que a mãe dele pediu para que eu fizesse foi o seguinte: por favor, mesmo ele estando já em estado terminal, por favor, não diga que ele está com câncer, não diga que ele vai morrer, ao contrário, por favor, não é? Incentive-o para viver. Aquela mãe desesperada, eu cheguei, ela me levou até o quarto onde estava esse rapaz, por volta de 38 a 40 anos, e quando eu entrei no quarto, a primeira coisa que ele fez, e realmente ele estava num estado deplorável de situação física, muito amarelinho, chorando, e ele começou a dizer assim: Júlio, você me conhece, né? Você sabe da minha fama, né? Já começou daí. Ele estava preso, acorrentado no passado dele. E ele começou a chorar mais ainda, de forma, não é? Num pranto assim, muito grande. Eu trouxe Jesus, porque eu fui aproveitar para rezar por ele, para levar Jesus, para ele comungar. E já estava preparado, porque havia confessado. Coloquei Jesus sobre o criado do mudo. A velhinha já estava acesa, estava preparadozinho o altarzinho. Pedi licença para ele, sentei-me ao lado da cama dele, peguei nas mãos dele e comecei a falar sobre exatamente a proposta de Deus a respeito da nossa vida. Deus quer que eu, você, que aquele jovem, aquele homem, seja santo. Mas como, Júlio? Um homem traficante, um homem dono de um bordel, como, Júlio, eu que fiz isso. Você pode estar agora aí, olhando para o próprio coração, fazendo as contabilidades humanas, sem perdão, sem misericórdia, achando-se mais do que Deus. E Pedro hoje vem te convidar, como Pedro, através do servo de Deus, que foi estar com esse rapaz, fui falar para ele: abra a tua mente, não fique preso às paixões de antigamente, mas permita que Deus, o Santo, te faça um homem novo. E eu comecei a conversar com ele, aquele choro foi cessando, ele ficou bastante em paz, e aí eu fui administrar a comunhão para ele. Só que antes de administrar a comunhão para ele, eu senti no meu coração um desejo muito grande, como uma moção de Deus, uma ordem de Deus, para que eu orasse com ele, na presença de Jesus sacramentado. Então, quando a gente transporta Jesus para os doentes, a gente coloca Jesus dentro de uma caixinha chamada tecla. E eu peguei então a teclazinha, coloquei na cabeça dele e comecei a rezar por ele. E eu dizia: Senhor, olha o desespero desse vosso filho, olha a condenação a qual ele se submeteu por toda a vida desregrada dele, olha o estado dele, Senhor. E no meu coração eu sentia assim Deus falar: não é aí que eu quero estar. Me coloque no lugar onde eu devo estar. E qual era o lugar que ele deveria estar? Aquele homem estava com câncer no intestino. E eu peguei então a tecazinha e obedeci a Deus, e desobedeci a mãe daquela criatura. E coloquei na tecazinha sobre a barriga daquela pessoa, e comecei a orar e dizendo: Senhor, eu estou te obedecendo, e estou orando no teu nome, na tua presença. E como o Senhor devolveu a visão aos cegos, o Senhor limpou os impuros de lepra, o Senhor levantou os defuntos, e fui lembrando das passagens do Evangelho e disse: o Senhor pode curar esse homem de toda essa doença, de todo esse câncer que está no seu intestino. E foi o que aconteceu. Deus agiu, eu administrei a comunhão para o homem, e quando eu fui embora, não é? Eu fui saber no final de semana, eu tinha saído no final de semana, voltei de uma missão, e minha esposa falou assim: bem, vai lá na secretária eletrônica, porque tem uma mulher berrando lá no telefone que não dá para compreender o que ela quer falar. E ela só dizia assim: Júlio, eu preciso falar com você, Júlio, eu preciso falar com você.
Pois bem, minha gente, eu fui procurar essa senhora. Ela disse para mim, quando você acabou de sair da casa do meu cunhado, ele começou a morrer. Só que nós pegamos, levamos depressa para o hospital, e lá no hospital os médicos fizeram um procedimento e reequilibraram o rapaz. Ele não morreu, e no outro dia a médica dele cismou de fazer um ultrassom para ver qual era o estado em que ele estava. Ele estava em estado terminal, ela queria saber em que estado estava. E qual foi o espanto daquela médica, daquela família, que ao receber o resultado daquele ultrassom, o intestino daquele homem estava limpinho, sem nenhuma situação de câncer. O que eu estou querendo colocar para vocês a respeito desse milagre que Deus realizou na vida de um traficante e de um dono de bordel? O grande desejo de Deus a todos nós, indistintamente, está em nos amar em plenitude, devolvendo a nós a vida em abundância. E o grande convite de Deus para nós, para que resgatemos o nosso DNA, de sermos imagem e semelhança dEle, filhos dEle, é exatamente vivermos de uma maneira plena o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é exatamente o desejo de que sejamos santos. E para sermos santos, precisamos ser salvos. E para sermos salvos, precisamos acreditar no Senhor Jesus. Foi o que aconteceu na vida daquele homem. Naquela situação de desespero, de doença, Deus usa de quaisquer situações da nossa vida para dizer, volte para mim. Então eu estou falando para você agora, meu irmão, minha irmã, você que está desiludido, você que está decepcionado, você que está decepcionada, você que perdeu o sentido da sua vida, você que diz, para que ser santo, para que voltar para Deus, para que ser feliz? Olha a minha vida, não tenho mais jeito. Deus hoje quer que você acolha a palavra que Pedro nos fala, nos exorta e nos convida. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos é oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós, em todo o vosso proceder, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E aí, gente, eu volto ao Papa Francisco. O ano passado, exatamente ontem fez um ano, na hora do Ângelus, nas 6 horas da tarde, o Papa rezou com a multidão na Praça de São Pedro e fez a seguinte exortação, muito interessante. Ele vai dizer assim, os santos não são super-homens, nem nasceram perfeitos. Portanto, minha irmã, portanto, meu irmão, pode tirar esse obstáculo que você botou na tua cabeça aí. Eu não sou super-homem, eu não sou super-mulher. Não, o Papa que está dizendo isso para nós. Os santos não são super-homens, nem nasceram perfeitos. São como nós, como cada um de nós. São pessoas que antes de chegar à glória, viveram uma vida normal, com alegrias, tristezas, lutas e esperanças. Olha para o teu coração, eu convido você nesse momento. Como tem sido a sua vida no dia a dia? De que maneira você se percebe como um homem ou como uma mulher que de repente perdeu o gosto da vida, que de repente se sente bastardo e não filho de Deus, bastarda e não filha de Deus? Porque tem muitos filhos e filhas de Deus que se sentem dessa maneira.
Nós que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, em nós que foi colocado o DNA de Deus, que é o amor, vivemos numa atitude, numa experiência de desamor, de sofrimento, de tristeza e de decepções. E o Papa vem, portanto, essa palavra foi falada o ano passado. Eu a encontrei e falei, vou levar para aquele povo de Deus, para eles entenderem que muitas vezes nós não compreendemos isto. Somos verdadeiramente filhos de Deus, não somos super-homens, não, vocês não são super-mulheres. Nós vivemos o nosso dia a dia, o pão de cada dia, nós amassamos sim este pão, no nosso cotidiano nós sofremos, mas o Papa vai dizer, por que eles conheceram a glória de Deus? Mas o que foi que mudou as suas vidas? Quando conheceram o amor de Deus. Qual é a sua experiência com o amor de Deus, meu irmão? Qual é a sua experiência com o amor de Deus, minha irmã? Eu vou viver, você vai viver, nós vamos viver a experiência do amor de Deus de uma maneira prática. Na alegria, no sofrimento, na abundância, na escassez, no dia a dia, Deus vai estar conosco. O Senhor Jesus no Evangelho de João, Ele vai dizer para nós algo que nos ensina esse caminho da santidade. Ele vai dizer, no mundo vocês vão ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então qual é a situação hoje que está abrigando o teu coração? Qual é hoje o obstáculo que te impede a viver essa experiência? Seja a situação em que você esteja vivendo, a experiência do amor. Junto com Deus, sentindo o apoio do Senhor, sentindo que está no ombro do bom pastor. A caminhada para a santidade não é uma caminhada de uma estrada larga, sem espinhos, sem pedregulhos, não. A caminhada de santidade é um caminho estreito, é um caminho que muitas vezes vai requerer da gente renúncias. Eu convido você a pensar nisso que o Papa disse. Mas o que foi que mudou as suas vidas? Quando conheceram o amor de Deus, seguiram-no com todo o coração, sem condições e hipocrisias. Consumiram suas vidas no serviço dos outros, suportaram sofrimentos e adversidades, sem odiar e respondendo mal com bem, difundindo a alegria e a paz. Olhem para Jesus no Evangelho. Com quem Jesus andava, onde Jesus estava, com quem que ele fazia a experiência do seu dia a dia. Jesus vai dizer, eu não vim para aqueles que estão sadios, eu vim para aqueles que estão doentes. E doentes não fisicamente somente, mas aqueles que estão doentes da alma. Qual é a sua doença? Qual é a sua ferida? O que tem feito você ser um homem ou uma mulher que ainda não foi atingido, não foi atingida pela graça de Deus no Senhor Jesus Cristo? Sexta-feira, eu estava atendendo um jovem, 28 anos. E aquele jovem, com uma vida plena diante de si, desfrutando de uma inteligência sem precedentes, mas um jovem amarrado, nos pés e nas mãos, com todo um passado relacional, de tristeza, de angústia, de decepção, de opressão com seu pai. E eu dizia para aquele jovem, dê um significado a tudo isto. Dê um significado a toda esta história da sua relação com seu pai.
a partir do amor e do perdão. Então, eu preciso mesmo dizer para vocês que ser santo não é um privilégio de poucos, como se alguém tivesse recebido por herança a santidade. Não. Somos chamados por Deus a sermos santos através do nosso batismo. Levanta a mão aqui, quem é batizado? Quem é batizado? Levanta a mão. Quem é batizado? E portanto, eu preciso que você resgate esta verdade. Está escrito no Evangelho de Marcos, no último capítulo do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, finalzinho do capítulo 16. Todo aquele que crê e for batizado, está salvo. Salvo, cura, significa ser santo. Santidade significa ser salvo. Santidade significa ser curado. Quem quer ser aqui curado? Quem quer ser curado aqui? Quem quer ser santo aqui? Deus nos convida. E para tanto, eu quero muito dizer para vocês, mais uma vez, todos nós, portanto, somos chamados a percorrer o caminho da santidade. E este caminho tem um nome e tem um rosto. Quem é o caminho da santidade? Diga bem alto, quem é o caminho da santidade? Jesus Cristo. Repita isso para todo mundo escutar. Quem é o caminho da santidade? Portanto, eu quero dizer para vocês, nesse final dessa reflexão, aquilo que Jesus deseja muito, para que nós caminhemos com Ele, nesse caminho da santidade. Hoje, vocês não mais poderão, a partir de hoje, vocês não mais poderão dizer assim: ninguém me disse, ninguém me orientou, eu nunca ouvi falar de como perseguir esse caminho da santidade. São Pedro, ele vai dizer uma vez para Jesus algo saído do coração de Deus, que foi jorrado no coração dele. Uma vez Jesus começou a falar que ele era o pão vivo descido do céu, e aqueles que estavam, aquela turba de gente, aquela multidão, começou a dizer: o que é isso agora? Como é que esse homem aí está dizendo que é carne, é pão, que quem come da carne dele vai ter a vida eterna? Começaram a dispersar, começaram a abandonar Jesus, e de repente Jesus se viu somente com os seus discípulos, seus apóstolos, e Jesus, de uma maneira firme, ele disse: vós também não quereis ir embora? E Pedro tomou a palavra, e inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Você quer ir para o céu? Você quer verdadeiramente responder ao Senhor, ao seu pedido? Seja santo como eu, o Senhor, sou santo. Você tem que seguir os passos de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele nos leva aos 5 sermões de Jesus, os sermões da montanha. Mas o capítulo 5, se você tiver com a Bíblia aí, por favor, eu quero, por favor, abra a Bíblia agora, você que trouxe a Bíblia. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo de 1 a 12. Aí está o código, o caminho, aí estão as regras, aí estão os meios para que nós resgatemos o DNA que Deus, antes que o mundo fosse fundado, que o papai e a mamãe nos tivessem concebido, Deus quer devolver para nós esse DNA, o amor, para que possamos caminhar em direção à santidade, para que batalhemos e caminhemos em prol da santidade. Aquele homem, dono de um bordel, aquele homem traficante, Deus não permitiu que ele conhecesse a morte física, ele não morreu.
Eu conheço esse homem hoje, e Deus, pela sua misericórdia e por causa do seu amor, e ele compreendeu e abriu a sua mente, como Pedro nos convida. Ele é um homem hoje que trabalha, um homem honesto, um homem temente a Deus, um homem que conheceu a misericórdia e o amor de Deus. Deus quer fazer isso com você também, independentemente da tua história. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso, minha irmã? Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Então eu não sei qual é a tua história, mas Deus tem para você umas regras. Quem participou da Santa Missa ontem, escutou esse evangelho que eu vou, nesse momento, proclamar para vocês. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E somente pelas pegadas e nas pegadas de Jesus é que seremos santos. Somente em Jesus, que tem um rosto e tem um nome, é que poderemos conquistar essa santidade. E eu vou ler, proclamando a palavra do Senhor, e peço mesmo que nesse momento você, por favor, abra plenamente seu coração, como disse Pedro agora mesmo para nós. Abri as vossas mentes, não permitais agora, por favor, que você fique diante da sua vida de trevas, da sua vida de pecados, da sua vida de terrorismo, daquilo que você vive fazendo consigo mesmo, consigo mesma. Queira de verdade agora abrir o teu coração, queira aprender de Jesus, que nos ensina como voltar a vivermos como filhos amados de Deus. Ouçam, portanto, com alegria, ouçam, portanto, com fé, os ensinamentos de Jesus, as regras que nos levam a viver a santidade. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Vamos ficar de pé para ouvir essa palavra? Vamos? Jesus vai dizer assim, e está dizendo isso para você, agora é pessoal. É para todo mundo e para cada um, nesse momento. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz pobre, não é somente o pobre que não tem nada material, mas aquele que tem um coração desapegado. Felizes os pobres no espírito. Ser um homem, ser uma mulher desapegada. E quando eu sou pobre no espírito, um homem desapegado, o reino de Deus estará no meu coração. Felizes os que choram, porque serão consolados. Deus quer enxugar as suas lágrimas. Talvez hoje, jovem, você que esteja me ouvindo, aí na tua casa, você mãe de casa que está aí me ouvindo, pelo sistema de comunicações Canção Nova, você que está aqui nesse rincão, nesse território santo, as suas lágrimas nesse momento, estão sendo enxugadas pelo Senhor Jesus Cristo. O choro que você traz agora no seu coração por ter compreendido que pelo uso errado da sua liberdade, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pela nossa dureza de coração, hoje choramos, arrependidos daquilo que fizemos e que nos afastou de Deus. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem é manso, quem tem fome e sede de justiça, tem um coração misericordioso. Toca teu coração agora, meu irmão, minha irmã, e peça ao Senhor Jesus que Ele
realize a obra salvadora, curativa, em seu coração. Todo ressentimento, toda mágoa, toda tristeza, toda confrontação que o inimigo de Deus, o encardido, fica jogando na tua cara, te humilhando, te culpando, dizendo, que ser santo o quê? Que ser santo o quê? Você não vale nada. Não, é mentira, porque Jesus já nos conquistou a salvação. Portanto, peça esse coração misericordioso, acima de tudo, para que você seja misericordiosa, misericordioso consigo mesmo, consigo mesma. É preciso que tenhamos um coração misericordioso, como o coração de Jesus, manso e humilde. Felizes os puros no coração, felizes os que promovem a paz, felizes os que são perseguidos por causa da justiça. O nosso caminho para a santidade é um caminho de dificuldade, é um caminho que não é um caminho largo como o mundo nos apresenta, como o mundo nos oferece, o caminho dos prazeres, o caminho em que tudo é fácil. Não, seguir a Jesus, ter um coração manso e humilde, ter um coração bom, um coração misericordioso. É muito difícil, mas com a ajuda de Jesus, o que é dificuldade, torna-se a glória para Deus. Felizes vós, quando forem injuriados, perseguidos, quando mentirem e disserem todo mal contra vós, por causa de mim. E no nome de Jesus e pelo poder de Jesus, eu peço agora, nessa oração que faço de cura interior, você quer receber essa cura interior? Coloque agora as suas mãos em concha, estenda agora as suas mãos para o Senhor em concha, e apresente nesse momento a sua história, apresente agora para Jesus o seu coração ferido, e diga para Jesus que o teu coração está ferido. Apresenta para Jesus a sua história de vida e diga para Jesus, as vossas palavras, Senhor, calaram no meu coração, porque por causa do vosso nome dentro da minha casa, onde eu trabalho, muitas vezes junto com os meus amigos, eu fui injuriado, eu fui perseguido, curtiram com a minha cara, me chamaram de puxa-saco de padre, de carola. Senhor, eu apresento o meu coração pelas decepções que eu vivo também, por causa dos meus vícios, dos maus hábitos, Senhor, que eu permiti que fossem enraizando em meu coração. Senhor, eu te peço nesse momento, cura agora o meu coração. Peça assim para Jesus, sabendo que o Senhor responde ao seu pedido. Por favor, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, queremos viver, Senhor, as bem-aventuranças. Queremos, Senhor, que o reino de Deus se instale em nossas vidas. Queremos, Senhor, vivermos reconciliados convosco. Queremos, Senhor, neste momento, suplicar, haja em nossas vidas. Convido você, como o Papa convidou, em qualquer lugar e em qualquer situação que se encontre, a renovar neste momento o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Ao menos tome a decisão de se deixar encontrar por Jesus. Ele quer encontrar com você, meu irmão. Ele quer encontrar com você, minha irmã. Ao menos permita que o Senhor entre no teu coração agora e reze comigo desta maneira. Diga assim: Senhor, Senhor, deixei-me enganar de mil maneiras, fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar minha
aliança convosco. Para renovar minha aliança convosco. Preciso de vós. Preciso de vós. Resgata-me, Senhor. Resgata-me, Senhor. Resgata-me de novo, Senhor. Resgata-me de novo, Senhor. Aceitai-me mais uma vez. Aceitai-me mais uma vez. Nos vossos braços redentores. Nos vossos braços redentores. Agora você se abraça. Jesus, o nosso Deus, o bom pastor, Ele te abraça. No abraço da reconciliação. E esse mesmo Jesus, como pai, lá para Moisés, em Levítico, falou para Moisés, fala para o povo de Israel, sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. Agora, quem está dizendo isso para você nesse abraço? Nos seus ouvidos agora, suavemente, é Jesus, como ele disse lá no Evangelho de Mateus, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. E pelo meu sangue derramado por você, acolha este sangue e queira ser perfeito, e queira ser perfeita, como Deus é perfeito. A palavra perfeito significa ser santo. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor, pela sua visita de santidade em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. E agora, faltando 1 minuto, eu não posso fazer isso por você, eu vou fazer isso por mim. Responda para o Senhor que você deseja ser santo, que você deseja ser santo. Levante seus braços agora. E do mais profundo da sua alma, do seu coração, diga para o Senhor, responda para o Senhor, que você quer ser santo, que você deseja ser santa. Mas diga, eu preciso do Espírito Santo, Senhor, do vosso Espírito Santo. Eu tenho necessidade, Senhor, de ser nesse momento plenamente inundado, visitado pelo vosso Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre todo o nosso ser, e nós podemos até cantar nesse momento pedindo que o Senhor nos batize no seu Santo Espírito, para que possamos perseguir nessa caminhada rumo à santidade, vivendo as bem-aventuranças. Batiza-nos, Senhor, com o teu Espírito. Eu quero, Senhor, ser santo. Ajuda-me, Senhor. Venha em meu socorro, Senhor, para que eu seja santo. Por isso, Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.